irmãos e irmãs, hoje nós participamos do Santo Evangelho com essa alegria de podermos partilhar aquilo que é bom, aquilo que nós temos que foi dado por Deus e que cresce cada vez mais quanto mais partilharmos. Vamos ouvir o que diz a proclamação do Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus lhes disse: venham, só vocês, a um lugar deserto e descansem um pouco, porque eram tantos os que iam e vinham que não tinham tempo nem de comer. E foram de barca a um lugar deserto e afastado. No entanto, muitos os viram partir, e sabendo disso, foram até lá a pé, vindos de todas as cidades, e chegaram antes deles. Quando Jesus desceu da barca, viu uma grande multidão, e se encheu de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho narra a preparação para a partilha dos pães e dos peixes. Então aqui é um Evangelho de preparação, para que a gente entenda que aquilo que é próprio de Deus, primeiro precisa ser acolhido, refletido e depois ir em missão. Assim como nós estamos realizando na Diocese de Rio do Sul, o ano missionário. Estamos ainda em preparação, mas já no sentido de estarmos caminhando. Então as equipes estão sendo formadas, estamos sendo guiados e orientados pela Diocese e depois dentro desses planos que é feito para podermos ir em todas as paróquias e nas paróquias em todas as comunidades, estamos fazendo com que as equipes se preparem para que a gente possa estar em missão. E em missão temos que estar consciente daquilo que iremos anunciar. O anúncio sempre será o centro de nossa vida. Jesus, o Salvador. Então sempre tudo há uma preparação. Aqui fala que os discípulos estão com Jesus e Jesus diz que eles que já estão em missão precisam também se preparar. Que preparação é essa que Jesus quer para os discípulos agora a partir do Evangelho? A preparação do Espírito. Jesus pede a eles para que se retirem, vão a um lugar sozinho à parte e aqui eles possam refazer a força do Espírito. Isso nos lembra muito quando a igreja nos convida para retiros, por exemplo, retiro em preparação para crisma, tem um retiro dos crismandos, retiro para o momento dos demais sacramentos, mas também um retiro permanente para o clero, para todos aqueles que estão caminhando em missão. Então isso é se retirar, ficar à parte do cotidiano, não esquecendo, mas deixando um espaço reservado para esse momento do Espírito, esse momento forte. Por isso que Jesus diz no Evangelho, Jesus deixa claro no Evangelho: venham só vocês a um lugar deserto e descansem um pouco. Então Jesus percebe a agitação a qual ele e os discípulos estão envolvidos. Muita gente para lá e para cá, muita gente querendo realmente se beneficiar e se aproximar desta oportunidade de estar com Jesus, de ser curados. Eu também queria estar lá se estivesse naquela época, você também, com certeza, onde estivéssemos falando que existia alguém com esse coração atraente, com esse olhar brilhante que nos cativa, com esse modo de ser, de agir, é claro que nós iríamos lá. E hoje também, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a essa intimidade, a esse estar com Ele,
a este deserto, para que possamos de fato refazer as nossas forças. Você precisa, eu também. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos estar envolvidos por essa força de Deus para voltarmos novamente às atividades. E isso são vários momentos durante a missão. Claro que tem aquele momento que é o próprio da missão, mas existe o momento da preparação. Então isso é muito oportuno. Não esqueça, na Bíblia diz que existe tempo para tudo, para trabalhar, para estudar, para lazer, para estar em família, mas tem também o momento do retiro, como Jesus diz, venham ficar a sós no deserto, ou seja, ficar a sós com Ele, para que Ele mesmo possa fazer com que essa força nunca se acabe. A força de Jesus é perene, é permanente, é de hoje para a vida eterna. Por isso vamos adiante, peça, Senhor, cumula-me com teus dons, para que eu possa de fato ir adiante e ser este grande missionário, como diz no Jubileu 2025, peregrinos da esperança, fortalecidos no teu amor. E assim vamos adiante. E que Deus te abençoe, te livre de todo perigo e de todo mal. A você e toda a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.